E aí, pessoas lindas e maravilhosas, nós estamos aqui mais uma semana. Vocês já devem estar meio enjoados de ver minha cara, mas é isso aí que temos para hoje. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos à nossa reflexão. Eu espero que vocês tenham tempo para poder olhar, para poder refletir. E o primeiro passo hoje é você dar a pausa, vai lá, pega a tua Bíblia, para a gente poder começar essa lição. E eu espero que você já tenha pegado. Quem tem a revistinha também pode pegar a revistinha, porque é bom. Então, gente, vamos orar antes de qualquer coisa para que Deus direcione a palavra e possa falar ao coração de cada um de nós. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando da nossa igreja, que o Senhor esteja cuidando do nosso pastor, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, também de cada um dos adolescentes, ó Pai, e de suas famílias. Que eles possam se sentir amados, possam se sentir valorizados e que eles possam cada dia mais ter sede e fome da Tua palavra e cada vez mais estar contigo. É o que eu te peço, ó Pai, abençoa a saúde de cada um de nós e dos nossos familiares. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar duas lições, que é a lição 10 e a lição 11 da revistinha. Então a gente vai tentar ser breve, então se você não entender alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, e se não entender, aí você pode ir no grupo de WhatsApp e perguntar, tá? O tema das lições é Redescobrindo a Prática das Boas Maneiras, que é a lição 10, e a 11 é a Prática do Amor. Estão muito relacionadas uma com a outra. Então, na lição 10, o texto bíblico é Romanos 12. Então, já abre a sua Bíblia aí. E nós vamos começar lendo o versículo 1 e 2, tá? Mas aí a gente vai ler mais versículos. A gente vai ler até o 21, mas, por enquanto, só 1 e 2. Então, vamos começar. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo te convida nesse trecho do livro de Romanos a oferecer-se como sacrifício vivo a Deus. Mas o que é esse sacrifício vivo? Às vezes pode surgir essa dúvida. O sacrifício vivo é quando nós consagramos os nossos corpos, evitamos a contaminação do mundo e renovamos as nossas mentes. Como que nós renovamos as nossas mentes? Através da palavra de Deus, através de aproximação daquilo que é de Deus e também através da oração. E isso que Paulo fala sobre esse sacrifício vivo envolve renúncia. Renúncia é uma coisa que a gente quase não ouve falar hoje em dia, mas envolve renúncia. Abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você acha que está certo, para escutar a Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus acha que está certo. Então, qual é a recompensa de quem cumpre isso, de quem se oferece como sacrifício vivo a Deus? A recompensa é sermos transformados e ver qual é a vontade de Deus, que é perfeita e boa. Então, muitas vezes, quando Deus fala ao nosso coração a respeito da vontade dele, às vezes você não vai reconhecer que aquela vontade é boa, que aquela vontade é perfeita. Por quê? Porque você pode não estar oferecendo e consagrando-se a Deus como sacrifício vivo. Então, é interessante observar isso. Agora a gente vai ler do 3 ao 8, tá? Então, acompanha aí na sua Bíblia. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado,
o que exercita a misericórdia com alegria. Então, eu li do 3 a 8 agora, tá? Então, não é fácil ser humilde. Não é fácil mesmo. Mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós somos tentados a achar que o que Deus está fazendo através de nós é nós que estamos fazendo. Então, do versículo 3 ao versículo 8, fala a respeito de como nós devemos nos portar quando você tem um ministério, quando você tem um chamado. Muitas vezes, as pessoas elas ficam tentando descobrir um dom magnífico, uma coisa estrondosa, mas Deus te dá todos os dias habilidades e talentos que você pode oferecer a Deus. Então, você não precisa esperar ser um cantor Master Blaster, né, super legal, para poder adorar a Deus. Você é convidado a adorar a Deus hoje, do jeito que Deus te deu o seu dom, a sua habilidade, o seu talento hoje. E ganhar pessoas para Jesus através dessas habilidades. Então, sempre pensa nisso. Se você faz algo bem, não é você. É Deus quem fez, quem está fazendo através de você. Então, não pensa que a glória é sua e não pensa que né? Não, é Deus, é sempre Deus. Devemos ser gratos porque Deus escolheu agir através de nós, mesmo sendo tão falhos. Então, por mais que você busque a Deus, por mais que você seja uma pessoa de Deus, e você só que você tem falhas. E tudo, nós devemos ser muito gratos, porque apesar de sermos tão falhos, Deus escolhe agir através de nós. Então, nós devemos ter gratidão a Deus por isso. E usar essas habilidades para poder anunciar o reino de Deus e levar as pessoas até Deus. Agora a gente vai ler do versículo 9 ao 21, que fala assim, ó. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai aos que e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu li até o 21, tá? E nós vamos falar algumas coisas sobre isso agora. Nós podemos ser muito habilidosos em diversas vezes em fingir compaixão, fingir misericórdia, fingir um monte de sentimentos que muitas vezes nós não temos. Mas Deus, ele nos convida a um amor sincero e real. E esse amor exige decisão, concentração e esforço. Então, muitas vezes, você finge sentimentos que você não tem. Mas Deus nos convida a sermos diferentes do mundo. O mundo finge uma preocupação com a mulher, uma preocupação com as minorias, um amor e um cuidado que ele não tem. E Deus nos convida a sermos diferentes. Deus nos convida a amar de forma real. Um amor consciente, um amor pensado, um amor que exige uma concentração, que exige verdade. Porque se você ama de mentira, em algum momento a mentira vai cair. E o real sentimento vai aparecer. Então, você deve se esforçar para amar de verdade. Letícia, mas eu não sinto esse amor. Então, você deve buscar em Deus sentir esse amor. Porque esse verdadeiro amor, um amor pela vida, um amor que arde em nossos corações, só Deus pode nos dar. Só através de Deus nós podemos conseguir.
Então, reflita sobre as suas atitudes. Como é que você tem agido? Você tem agido com as outras pessoas porque elas são importantes, porque elas são autoridade, porque elas são pessoas ricas, ou porque é seu amigo? Ou você tem agido com as pessoas de forma legal, de forma amorosa, porque você realmente ama as pessoas, porque Deus fez arder no seu coração esse amor pelas pessoas. Muitas vezes a gente olha para o pecado da pessoa e já rejeita. E a Bíblia diz que nós devemos abominar ao pecado, mas nós devemos amar ao pecador. Então, deixe de julgar o outro pelo pecado dele e comece a olhar para ele com os olhos de Jesus, com os olhos de amor. Porque isso é possível, mas só é possível se você buscar a Deus, em Deus. Temos que ser uns pelos outros, abençoando quem nos persegue, alegrando-se com quem se alegra, chorando com quem chora, sendo humilde e considerando a opinião do outro de verdade. Então, devemos ser uns pelos outros. Então, quando você perceber que alguém está triste, ore por aquela pessoa, preocupe-se de verdade. Já viu quando você já foi falar com alguém a respeito de algum assunto seu e a pessoa falou assim, ai, nossa, mesmo? Mas você não sentiu bem verdade naquilo? Então Deus nos convida a sermos de verdade, a fazermos de verdade, a termos um amor não só de palavra, mas um amor em atitudes. Então, quando uma pessoa disser que está triste, ore por ela. Se for preciso, fique triste com ela, mas também alegre-se com ela quando houver alguma vitória. Já viu gente que fica triste com a alegria dos outros? Então, vocês podem sim ficar alegre com a alegria do outro. Nós devemos ser humildes, considerar o que a outra pessoa está falando. Parar de fazer ouvido de mercador, de tá. Mas não está nem prestando atenção no que o outro está falando. E isso não é só em relação aos nossos pais, aos líderes da igreja, ao nosso pastor, ao professor de EBD, mas também em relação aos nossos amigos, em relação, às vezes, àquela pessoa que você não é tão chegada assim. Então, são pontos para a gente poder pensar. Vou reforçar e ler de novo, versículo 19. Não vos vingueis a vós, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando você se vinga, seja falando mal, seja desqualificando uma pessoa, seja difamando alguém, seja desejando mal, você tem que pensar que não cabe no mesmo coração esses sentimentos e o Espírito Santo de Deus. Não tem como caber no mesmo coração uma coisa tão boa, que é o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, e essas coisas tão ruins. Então, você precisa começar a pensar o que tem dentro do seu coração. O que tem dentro do seu coração? Às vezes, a outra pessoa até merece o que você pensa, o que você deseja a ela. Mas o que você precisa pensar é que você não deve pensar e desejar e querer aquilo para a pessoa, não por ela só, mas por você. Não deseje estar ligado a outra pessoa por laços tão ruins. Nós devemos estar ligados ao outro por amor, por alegria e não por coisas tão ruins assim. Então, por que o apóstolo nos diz para perdoar os nossos inimigos? Perdoar os nossos amigos é fácil. Por quê? Porque você sente falta, você sente saudade, você quer estar junto. Mas perdoar um inimigo é algo difícil. Por quê? Porque você não gosta dele mesmo. Então, Mas o apóstolo fala que nós devemos. Por quê? Primeiro, o perdão pode levar à reconciliação. Perdoar aquela pessoa pode levar à reconciliação sua e dela, mas pode levar também à reconciliação sua de Deus, dela de Deus. Segundo ponto, pode levar o outro ao arrependimento. Essa pessoa pode se arrepender da atitude ruim dela. Porque às vezes até, como eu disse, se você for olhar por um olhar mundano, de justiça, às vezes até merece.
Mas você não é agente de justiça na vida dela. Deus é. Terceiro ponto, quando perdoamos, nos libertamos daquele peso de amargura e estamos livres. Então, quando você perdoa, você está livre daquele peso que você carrega, de carregar aquele sentimento. É como se, quando você está ressentido uma pessoa, quando você não perdoa, é como se tivesse uma corda amarrada no pé dela, mas a outra ponta da corda está amarrada no teu pescoço. Quem você acha que vai sofrer mais? Quem está com uma corda amarrada no pé ou quem está com a corda amarrada no pescoço? Então, se livre desses sentimentos, perdoe. O quarto ponto é sua decisão não ser contaminado com a mentalidade do mundo. Então, a mentalidade do mundo fez, tem que pagar. Falou, tem que pagar. Então, a mentalidade do mundo é olho por olho, dente por dente. Mas essa não é a mentalidade de Cristo. Por isso nós devemos buscar a renovação da nossa mente. Para que os nossos princípios, para que os nossos valores estejam revestidos do que é de Deus. Porque se for pelo mundo, gente, seria uma destruição e guerra. Por que as pessoas matam umas às outras? Pai matando filho, filho matando pai, e um rolo? Por que o mundo tá desse jeito? Porque as pessoas têm abandonado os valores de Deus, abandonado Deus, e se chegado a valores que não são cristãos. Quando os irmãos se prejudicam, quem perde é o reino de Deus. Vidas deixam de ser salvas. Então você precisa pensar que quando você fala mal de um irmão da igreja, quando você fala mal, até mesmo de outra pessoa, alguém vê você falando mal de outra pessoa, quem está perdendo é você e é o reino de Deus. Mas por que o reino de Deus? Porque uma pessoa que poderia ser salva através de uma palavra sua, através de uma oração sua, ela pode deixar de ser salva, porque viu você falando mal de outra pessoa e você já não vai ter aquele crédito que você poderia ter. Então, nós devemos tomar muito cuidado ao falar mal de alguém da igreja. Porque quem está perdendo é o reino de Deus. Pessoas podem estar deixando de ser salvas porque você está de picuinha. Porque você está de ranzinzice. Nem sei se existe essa palavra, mas você está ranzinza. Então, não somos nem melhores e nem piores que os outros. Cada um com um talento e habilidade para a glória do Senhor. Então, não é que você é melhor do que uma pessoa, você é pior do que aquela pessoa. Você é diferente. E Deus te chamou e quer que você cumpra a sua missão. Você tem uma missão, o outro tem uma missão. E mesmo que os dois pareçam ter a mesma missão, essa missão vai ser realizada de forma diferente. Porque Deus dá a cada um características diferentes. E isso tudo é para a glória de Deus. Não é para você ficar rico não, querido. Porque riqueza para Deus é gente. Riqueza para Deus não é dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro? Opa! Oxi! Mas muito mais importante do que o dinheiro são as vidas. Você não precisa pisar na cabeça de ninguém para ter dinheiro. Você não deve fazer isso. Então, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É muito difícil. É muito difícil. Quando alguém chega para você falando de forma grosseira, te tratando como ninguém, é difícil vencer aquele mal com o bem. Mas é possível. E não é que a gente não fale, a gente falha. Falha muito. Mas nós podemos buscar fazer diferente da próxima vez. Nós podemos buscar fazer diferente. E agora, esse não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, é Romanos 12, 21, tá? Escreve, coloca na paredinha do seu guarda-roupa, da sua parede, do quarto, sei lá, onde você olha mais. Porque é um versículo muito importante. Todos eles são. Mas nessa lição é um versículo muito, muito importante. Na lição 11 da IBD, que nós vamos entrar agora, fala sobre a prática do amor. Então, primeiro princípio, não confunda o amor ao próximo ao amor romântico.
É um amor diferente. Já deu para você perceber isso. É algo que vem de Deus e só pode ser alcançado através de Deus. Nós vamos ler agora Filipenses 1, de 9 a 11, tá? Então, abre sua Bíblia aí nesse Filipenses 1, de 9 a 11. Vamos ler. Fala o seguinte: e peço isto, que a vossa caridade, ou o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor a Deus. Então, o amor prático nos aproxima da maturidade, porque nos ajuda a vencer o nosso egoísmo. Então, o amor prático nos aproxima de ter mais maturidade, de agir de forma mais natural. De início vai ser difícil você agir assim. É difícil você agir de forma amorosa, não querendo agir. Mas a partir que você praticar este amor, isso vai trazer para você maturidade e vai te ajudar a vencer o egoísmo. E essa maturidade nos ajuda a separar as coisas e decidir pelas melhores opções. Então, Deus vai te mostrar qual é a melhor forma de demonstrar o amor naquele momento. Nem sempre o amor é demonstrado através de aconchegar a pessoa. Muitas vezes o amor é demonstrado com uma palavra dura. Então, com a maturidade, você aprende a distinguir qual é o momento de qual atitude. Através de Deus, essa maturidade nós alcançamos. Então, à medida que você cresce no amor de Cristo, seu coração e sua mente também devem prosseguir. Então, é uma decisão, é um amor decidido, é uma decisão que você deve ter e buscar em Deus para realizar. Pare de fingir e seja um crente sincero. Por que eu escrevi isso? Pare de fingir e seja um crente sincero. Eu escutei uma história ontem que eu fiquei assim meio... Uma pessoa estava distribuindo folhetos cristãos e ela entrou numa padaria e foi entregar um folheto para um senhor. Que ela foi entregar esse folheto para o senhor virou para ela e falou assim: eu não sei ler, moça. Aí a pessoa que estava do lado, que é meu conhecido, falou assim: então lê para ele. Aí a moça pegou e falou assim: lê o senhor. E aí ele pegou e falou assim, na verdade era uma mulher, que falou que era analfabeta, que não sabia ler. E aí ela virou para a pessoa e falou assim: lê o senhor então. Aí essa pessoa que estava dando a dica pegou e falou assim: mas eu não posso ler porque ela é uma mulher. As pessoas podem entender errado. Aí a jovenzinha que estava entregando o folheto falou assim: tô nem aí, e saiu do estabelecimento. Então, ela estava ali, realizando uma ação, falando de um amor, que é o amor de Cristo, que entregou a sua vida por amor, mas ela não amou de verdade. Ela não amou de verdade. Então, toda aquela ação de entrega daquele folheto foi desfeita pela reação dela ao ser confrontada. Então, vamos lá. Agora, em Filipenses 2, de 1 a 3, tá? Nós vamos ler. Vira sua Bíblia aí. Na minha é só virar uma página, não sei na sua. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Vamos lá então. Pare de se preocupar em causar boas impressões e em agradar a si mesmo. Você deve ter as atitudes que você tem, atitudes boas, atitudes produtivas, porque você é filho de Deus. Porque você sente. E não porque você quer aparecer para alguém.
O egoísmo traz discórdia. Toda vez que você tiver uma atitude egoísta ou que você vê alguém tendo uma atitude egoísta, aquela atitude egoísta vai gerar frutos negativos. Vai gerar discórdia. Deus não quer uniformidade, Ele quer unidade. Deus não quer que sejamos todos iguais, numa mesma forma. Ele quer que nós estejamos unidos, mesmo na nossa diferença. Então, aqui fala que nós não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Então não faça, não tenha atitudes porque você está com raiva, porque você quer futucar o outro. Ou para poder, ai, como eu sou bom. Você deve ter essas atitudes por humildade. Tá? Então vamos lá. O maior empecilho à comunhão de uma igreja é a guerra dos egos. Então, quando o irmão quer provar que é melhor do que o outro, quando o irmão quer provar que é mais capaz que o outro, quando o irmão vai contra aquele que é liderança, esse é um empecilho para a comunhão da igreja. E você deve contribuir para que essa igreja tenha comunhão. Então, não se ressinta, não se sinta mal por ter que se submeter a uma pessoa da igreja, a atender a um pedido de uma pessoa da igreja. Às vezes pede, pega um banco, pega um prato, pega um trem. Não se ressinta, não fique triste, porque você deve submeter. Mas pense que você ali, naquele momento, você está ajudando a igreja. Você está ajudando o corpo de Cristo a ter unidade e comunhão. Em Romanos 13:8, que nós vamos ler, e eu acho que é a última referência que nós vamos ler, está escrito o seguinte: a ninguém devais coisa nem alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, tá vendo que o amor é muito importante, né? Em Romanos 13, deixa claro que os cristãos devem respeitar as autoridades e pagar os impostos. Então, em Romanos 13 fala sobre a autoridade, tararã. Aqui, no primeiro versículo fala assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quando ele fala as autoridades, nós estamos falando naquela posição de autoridade. Por exemplo, em uma igreja, o pastor é a posição de autoridade. Então você deve sim respeitar esta autoridade. Mas e se o pastor não fizer algo certo ou fizer algo errado? Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. A sua função é respeitar a autoridade dele. Da mesma forma, os nossos governantes, prefeito, um policial, seja lá quem for, a sua função é respeitar essa autoridade. O teu pai, a tua mãe, a função é respeitar a autoridade. A sua função é respeitar essa autoridade. E amanhã você vai ser o pai, amanhã você vai ser o policial, quem sabe? Não sei. Entende? Então, precisa aprender a respeitar as autoridades. Porque aqui diz assim, que quem respeita cadê, meu Deus? Aqui. Mas quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, quem ama cumpriu a lei. Interessante, né? Uma colocação muito legal. Fazer o bem e amar ao próximo é obedecer a Deus. Então, você quer obedecer a Deus? Ame e faça o bem. Coloque-se no lugar dos outros. Ninguém sabe o que alguém está realmente passando, se não olhar para aquela pessoa com os olhos de amor. Com os olhos de amor, mas um amor que vem de Deus. Não um amor romântico. Estaremos sempre em dívida com Cristo por tão grande amor que derramou por nós. E a única forma de expressar esse amor é amando ao próximo. Então, nós vamos estar sempre devendo a Deus. Por mais que nós façamos, Cristo nos amou com amor tão grande que entregou sua própria vida por amor. Então, a única forma de você expressar o seu amor é amando o próximo. Não é à toa que um dos mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, que tal você conviver
sem tentar controlar todos e todo mundo e todas as coisas. Você cooperar, você ajudar ao invés de competir. Ajude quem está fazendo trabalho na igreja, ao invés de tentar competir com ele, provando que você é melhor do que ele. Pare de tentar desfazer o que as outras pessoas fazem. Conversar e não debater. Vai lá, irmão. Busca de Deus a sabedoria. Tenha uma boa conversa. Ao invés de ficar debatendo e apontando dedos. Não só na igreja, como em casa também. Aceitar as pessoas e combater os problemas. Muita gente combate as pessoas e aceita os problemas. Mas é o contrário. Aceite as pessoas e combata os problemas. Cada pessoa é muito importante para Deus. Independente do destino independente do nosso destino, independente do ponto final onde nós devemos chegar, nós sempre levaremos quem nós somos. E é muito importante que sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Então, quero deixar para você hoje, ame de verdade, ame o seu próximo, faça o bem, independente do que o outro faça, porque a vingança pertence a Deus. Então para de tentar se vingar, para de tentar julgar os outros, porque você não é justo juiz, tá? E essa é a nossa reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp e manda mensagenzinha. Pode ser para mim, pode ser para o Ivanildo, pode ser para qualquer outra pessoa que você tenha afinidade. Mas não se esqueça da mensagem que Deus quis te falar hoje. Ele quer um relacionamento pessoal com você e Ele quer que você reflita o amor dele para alcançar outras vidas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer esse amor que você conhece tão de perto, tá? Então, beijinho, boa semana e até a próxima aula.